A estação arqueológica dos Cortiçóis está aqui assinalada por esta bola na freguesia do Benfica de Ribatejo. Como vêem, a cidade em que estamos está ali em cima, a norte. Portanto, a distância entre os Cortiçóis e Santarém é da ordem, talvez, dos seus 10 km. Cerca de 10 km a norte dos Cortiçóis situa-se a cidade em que estamos. Do ponto de vista da geomorfologia, trata-se de um local plano, um local que foi densamente agricultado e, em tempos mais recentes, aproveitado como vinhas para a produção de uvas. Situa-se numa plataforma que tem a ver com um terraço fluvial do Rio Tejo, uma plataforma que se desenvolve a cerca de 15 metros de altitude e é relativamente plana, como se vê aqui muito bem, nesta foto, e, portanto, tem a ver com depósitos que o Rio Tejo, em épocas anteriores, formou e, de certo modo, se conservaram nesta área. Uma área, portanto, plana, regular, distante do leito do Tejo cerca de 2 km, talvez nem tanto, e, portanto, com uma visibilidade muito grande. Para sul, chega-se a ver aqui a Serra de Monte Junto, para norte consegue-se ver a cidade de Santarém, portanto é uma zona, de facto, com amplos horizontes. Porquê é que este local foi escolhido no decurso do Neolítico Antigo? Estamos a falar numa época que, infelizmente, não podendo ser rigorosos do ponto de vista da cronologia absoluta, podemos situar pela tipologia dos materiais arqueológicos encontrados, que se situa cerca dos finais do 5º milénio a.C. Portanto, se quisermos, no último quartel do 5º milénio a.C. 4.250 a 4.000 será uma data, de certo modo, conservadora, pode ser um bocadinho mais antiga, mas este último quartel do 5º milénio será uma data conservadora, digamos, para a ocupação deste local. Pode-se perguntar porquê este local. Bom, é natural que muitos outros existem. Este local tem, como veem, uma cobertura arenosa, muito fácil de remover, muito apta a produções agrícolas primitivas. Não estamos a falar nas vinhas que foram outrora e até há bem pouco tempo aqui cultivadas, mas estamos a falar de uma cultura primitiva de sacho ou de sachola, que era aquela que se fazia nesta época. Portanto, solos fofos, fáceis de remover. É evidente que as populações que aqui viviam tinham recursos muito limitados. Não utilizavam ainda a força de tração animal, portanto não eram capazes de utilizar a força dos bovídeos para a agricultura, isso só mais tarde é que se veio a verificar. Não conheciam muito provavelmente ainda a roda, nem o transporte por meios mecânicos, digamos assim. Portanto, eram populações verdadeiramente primitivas, tinham, no entanto, já uma coisa que as diferenciava das suas antecessoras caçadoras-recoletoras, que era a agricultura. Portanto, estes solos eram, embora não sendo particularmente férteis, eram muito favoráveis para essa agricultura incipiente que podemos designar de corte e queimada. Eram terrenos sachados por instrumentos primitivos, que irão ver daqui a pouco. Faziam-se queimadas, como ainda hoje se fazem, para adubar as terras. As terras eram semeadas durante um determinado período de tempo. Logo que se chegava à época das colheitas, provavelmente estas populações teriam que se deslocar para outros lados para garantirem a sua própria sobrevivência. Portanto, eram populações que não viviam permanentemente neste local. Daí esta estação não ter o caráter que se pode designar como um acampamento de base. Não eram acampamentos de base, eram pequenos sítios onde as populações viviam, acantonando-se durante um determinado período de tempo ao longo do ano, podendo-se deslocar para outros lugares
possivelmente mais perto do leito do Tejo, onde, através da recoleção, lembremos que o leito do Tejo na altura era bastante diferente daquilo que é hoje, poderia ter, tal como acontecia em Muge, e isso justificou os tais concheiros mesolíticos que o Sr. Professor ainda há pouco mencionou, podiam encontrar junto do leito do Tejo recursos alimentares fáceis, muito fáceis de obter, através de simples recoleção. Estou-me a referir naturalmente a moluscos. Portanto, eram populações que tinham várias fontes ou bases de alimentação ao longo do ano, diferenciadas, mas que tinham efetivamente já esta grande novidade na sua economia alimentar. Era a produção de alimentos. O local foi identificado por dois colegas meus, que são, aliás, arqueólogos da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, dois arqueólogos, de nome João Pimenta e Henrique Mendes, um deles até mora aqui de Santarém, Henrique Mendes, e vai todos os dias de Santarém para Vila Franca de Xira, não é assim uma distância, como sabe, muito longa. São pessoas dedicadas à Idade do Ferro, como outra época. Essa relação deles com a Idade do Ferro levou-os um dia a virem para estes terrenos à procura de restos da Idade do Ferro. E depararam-se não com esses restos que andavam à procura, embora eles também lá existam, mas com materiais do Neolítico Antigo que de imediato puderam a conhecer. Também devo referir o nome ou uma pessoa, que não me recordo agora do nome, de um investigador local de Benfica, do Ribatejo, que aliás publicou agora um livro recentemente, onde também menciona a descoberta de peças isoladas idênticas àquelas que nós depois viemos a encontrar no percurso das escavações. Portanto, era um local já conhecido localmente e que se tornou conhecido, neste momento direi mesmo internacionalmente, por via de uma publicação que saiu no final do ano passado nos contratos da Academia das Ciências de Paris. De facto, nós, investigadores portugueses, temos muitas vezes bons materiais para dar a conhecer no estrangeiro. Só não o fazemos porque muitas vezes os tais canais de comunicação e de penetração desses meios são difíceis ou não são suficientemente por nós explorados. E é, de facto, aí que reside uma boa parte da nossa visibilidade. É procurarmos, de facto, descobertas que mereçam a pena e que tenham, de facto, impacto internacional, que sejam efetivamente dadas a conhecer no estrangeiro, sem prejuízo das mesmas poderem ser dadas a conhecer intramuros de uma outra forma. E é isso que estamos hoje aqui também a fazer. A escavação, como vêem, tem uma área de 64 metros quadrados, portanto, é um quadrado de 8 metros de lado, e foi executada com alguma pressão urbanística, porque, como veem, todos estes terrenos estão a ser transformados em áreas residenciais. Viram, aliás, no diapositivo anterior, a progressão de moradias unifamiliares que todos os dias vão crescendo nestes terrenos de alta aptidão agrícola. Mas, enfim, as moradias, neste momento, têm mais interesse económico do que a continuação, neste caso, das vias. E, portanto, os proprietários estão a obter das câmaras autorizações de loteamentos e aqueles lotes de terreno, todos eles muito retangulares, são vendidos a uma cadência, agora não sei, com a crise, mas na altura, em 2010, era rara a semana que nós não íamos lá e não vimos mais uma moradia, aliás, bonitas, a serem feitas e e os terrenos ao lado a serem vendidos a um ritmo, de facto, alucinante, ao quase. Conseguimos do proprietário da obra, digamos assim, do empreiteiro, a autorização para fazer este trabalho, ainda que o lote já estivesse vendido, com a garantia de que nós não iríamos criar problemas aos futuros proprietários da moradia que foi de imediato lá construída. Lá está, é aquilo que a arqueologia se chama a salvaguarda pelo registro. Houve um compromisso da nossa parte de, uma vez feita a escavação, uma vez registados os
documentos arqueológicos, libertar o terreno para a construção que se pretendia fazer. Isto significa que a arqueologia normalmente deve ser considerada como um parceiro do desenvolvimento e dos interesses da comunidade e não como um fardo ou um ferrete que o Estado ou as autarquias ou os próprios arqueólogos impõem a seu belo prazer. Não, há regras a cumprir, há responsabilidades que se assumem e que têm que ser, em devido tempo, respondidas. Até porque a alternativa, se o proprietário não estivesse autorizado a esta intervenção arqueológica, era o Instituto da Tutela obrigar o adquirente do lote a fazer ele próprio e a pagar do seu bolso a intervenção arqueológica. E assim sempre saiu mais barato, porque foi financiado por um projeto de investigação, neste caso até estatal. De facto, os resultados não foram exatamente aquilo que nós estávamos à espera que fossem. Como veem, há aqui uma série de manchas alternadas, castanhas e esbranquiçadas, que revelam uma lavra por meios mecânicos profunda, que tem a ver com a altura em que o terreno foi cultivado com uma vinha, com a tal vinha que referi e que, aliás, continua daquele lado. Isto significa que o extrato arqueológico foi profundamente revolvido. E, ao revolver-se o extrato arqueológico, destruíram-se estruturas que pudessem existir de grande fragilidade, como, por exemplo, uma lareira estruturada, um fundo de cabana. Tudo isso foi destruído, infelizmente, pelas lavouras que se fizeram neste local, que, aliás, correspondia à zona de maior concentração de vestígios arqueológicos à superfície. Portanto, através da prospecção superficial, identificou-se a zona que mais interesse potencial tinha em ser investigada e foi isso que se conseguiu ainda assim fazer. De facto, este aspecto parece uma espécie de bacon, não é? Branco e negro, ou castanho e esbranquiçado, não é mais do que a mistura do extrato arqueológico mais rico em matéria orgânica, portanto, tem uma coloração mais negra, mais escura, com o substrato arenoso já completamente estéril, portanto, abaixo do nível arqueológico. Deu este efeito, que pode ser até muito engraçado de ver, mas que para nós não teve graça nenhuma, porque nos impediu, infelizmente, de recolher e de registar as estruturas arqueológicas que seguramente existiam nesta área. Como veem, o ambiente envolvente é este, de moradias que, em forma de explosão urbanística, crescem. Esta, por exemplo, aqui do lado direito, foi acabada na altura em que nós fizemos os trabalhos e outras, entretanto, se começaram a fazer. Esta estação, do ponto de vista da implantação, portanto, corresponde claramente àquilo que era de esperar numa estação do Neolítico antigo. Portanto, como digo, esta é muito provavelmente de finais do quinto milénio, outras serão mais antigas, mas todas elas, do modo geral, nesta região do Vale do Tejo, em particular para Jusante, têm esta característica de aproveitarem espaços abertos e solos, sobretudo arenosos, como disse ainda há pouco, propícios a uma agricultura muito elementar. Os materiais que se encontraram foram sujeitos a crivagem, como é evidente, e isso permitiu, portanto, a recolha de peças que em arqueologia se designam como indústrias microlíticas, devido à sua pequenez. São, de facto, coisas quase microscópicas. Vejam aqui uma escala de 5 centímetros e agora comparem, portanto, com algumas destas peças que estão aqui desenhadas. Aliás, desenhadas aqui pelo Dr. Bernardo Ferreira, meu colaborador no Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras, que tem, de facto, feito, passo agora à publicidade, um trabalho importante, e ele, em particular, na ilustração gráfica do trabalho deste livro. Nós aqui vemos, finalmente, aquilo que era de esperar ver num conjunto do Neolítico Antigo. Lamelas,
estas lâminas muito fininhas, muito pequenas, desprovidas de retoque, furadores, raspadores, buris, peças com um formato em crescente ou em meia-lua muito características, como esta. Os buris, cá está um, aqui em cima, portanto, com aquelas duas setas pequeninas, eu não sei se lá ao fundo vêm, mas há aqui duas setinhas pequeninas que indicam o golpe do buril, portanto, duas lascas que se produziram, cada uma em sua direção, opostas, para produzir um buril, que é, como sabem, uma lâmina muito robusta que serve para raspar, para riscar. Portanto, o que é que isto significa? Que na altura já havia necessidade de terem instrumentos especializados para as suas atividades do cotidiano. Eu não irei entrar em grandes pormenores, mas direi, de facto, a nível da indústria lítica, recolheram-se 1707 artefactos de pedra lascada. E desses, 96% são de sílex. Praticamente todas estas peças que vêm aqui são de sílex. São de sílex ou pedreneira, não é? Como é o mais usualmente conhecida. É uma rocha muito fácil de lascar, mas ao mesmo tempo muito rija, o que permite, portanto, uma grande resistência no trabalho que se depois exige aos respectivos artefactos. Nesta zona é evidente que não há sílex. O sílex era ocupado, era explorado na margem oposta do Tejo, na região da Serra de Monte Junto e, de uma forma geral, no maciço calcário da Extremadura, na região de Rio Maior, por exemplo. Aí sim há muito sílex e de boa qualidade. E, portanto, isto significa que já na altura havia uma ligação entre as duas margens do Tejo com intuitos económicos, porque, de facto, estas peças eram obtidas através de permutas. Em alternativa, eram os próprios habitantes dos cortiçóis que iam, de vez em quando, ao maciço calcário, explorar o sílex e trazê-lo em bruto para o local em que viviam. E ambas as hipóteses são possíveis. Há, no entanto, uma certeza, que o sílex era lascado no local. E a prova disso é a existência de alguns núcleos. Reparem, por exemplo, nesta peça, uma peça nuclear, maciça, de onde se extraíram, como vê, uma série de lamelas. Portanto, isto quer dizer que o talho do sílex era produzido localmente e, a partir dos instrumentos produzidos, assim eles os utilizavam para os diversos fins pretendidos. De facto, sendo o sílex largamente dominante, como disse, 96% dos artefactos são de sílex, ocorrem ainda outros noutras rochas, como o quartzito, o quartzo e ainda o cristal de rocha. Ocorrem algumas destas lamelas em cristal de rocha, transformando-as verdadeiramente em peças de cirurgião, peças extremamente finas, mas muitíssimo importantes. Provavelmente era mesmo para isso que eles se utilizavam, porque os problemas que nós hoje temos com a nossa saúde eram aqueles que eles também teriam, seguramente, e teriam que responder da forma que podiam a esses mesmos dificuldades ou problemas que pudessem ter. Portanto, no fundo, o que eu quero dizer com isto é que isto, no fundo, revela um cotidiano de sobrevivência. Um cotidiano que não tem, evidentemente, luxo, apesar das peças serem muito pequeninas e minuciosas, mas até nisso está espelhado esse cotidiano. Porque muitas destas peças, evidentemente, não eram usadas isoladamente, são coisas minúsculas. Nem para fazer a barba servia. Estas peças temos que admitir que eram utilizadas, por exemplo, para fazer artefactos compósitos, com outras peças. Por exemplo, os elementos de foice, que há aqui alguns, podiam ser encabados em madeira e, a partir daí, terem efetivamente uma foice para utilizarem portanto, a dita peça para o fim pretendido, que era cortar as hastes dos cereais. Iremos ver daqui a pouco que foi mesmo isso que aconteceu. Para além das indústrias de pedra lascada, temos indústrias de pedra polida. Aquilo que ainda há 2 ou 3 décadas atrás, as populações de todo o país chamavam pedras de raio.
porque pensavam que os machados de pedra polida, o benfão, ou as enxós, neste caso a benchó, para o trabalho da madeira de pedra polida, devido à sua forma afuselada, vinham na frente do raio. E quando chegavam à terra, enterravam-se devido à velocidade e à força do impacto. Ainda me lembro quando era miúdo, mesmo na região de Lisboa, Conselho de Oeiras, de perguntar aos agricultores que ainda havia por ali se não tinham pedras de raio lá em casa. E as pedras de raio eram machados de pedra polida. Agora já não, quer dizer, agora já ninguém sabe o que é isso. Pensavam, se calhar, que eu estava a insultar ainda eles ou os pais, portanto, enfim, é melhor não fazer esse tipo de perguntas. Mas, na verdade, era isso que acontecia ainda não há muito tempo. Isto para, de facto, vos dizer que artefactos destes são relativamente frequentes em estações arqueológicas e são uma nova expressão do cotidiano destas gentes, uma vez que se trata de um sítio de caráter habitacional. Curiosamente, sendo expressão do cotidiano, há aqui, por exemplo, uma peça que tem o gume absolutamente intacto, não foi utilizada. E este exemplar, que aliás está incompleto, é a mesma coisa, tem o gume absolutamente intacto. É claro que não podemos afastar a eventualidade de haver certos cultos nos locais habitados. É natural que esses cultos sejam mais evidentes nas sepulturas que existem também desta época e sobretudo épocas mais tardias. Desta época são poucas, de facto muito poucas em Portugal, mas a verdade é que de facto há aqui na estação dos Cortiçóis algumas peças que, sendo fabricadas em rochas muito raras, eu estou-me a referir aí, concretamente a este caso, que é uma rocha que os geólogos e os arqueólogos designam por fibrolito. Fibrolito é uma rocha que não existe no território português. Portanto, o facto de aparecer aqui uma peça destas no 5º milénio antes de Cristo, ainda de partida, mas pode ter sido uma fratura acidental já no decurso das lavras, quando a terra foi utilizada, como digo-se, para o plantio de uma vinha. Mas com o gume absolutamente intacto, pode ter a ver com certas práticas rituais que aqueles habitantes fizeram no espaço que ocuparam. Esta peça é a mesma coisa. É um xisto relativamente mole, polido, completamente polida e com o gume intacto. Eu pergunto, para que é que servia uma enxó ou um machado, neste caso é uma enxó, numa rocha tão mole, tão branda, como aquela que facilmente se partia aos primeiros impactos de utilização? São perguntas que eu deixo no ar, mas que não posso deixar de referir, neste caso, porque elas têm uma discussão, mas que já não cabe, de facto, aqui no âmbito desta apresentação. Queria também referir que, ao lado destas peças, já de certo modo sofisticadas, como é o caso desta, que eu não repito, é fabricada numa rocha que não é conhecida no território português, é silimarite fibrosa, porque a fibrolite é uma rocha de metamorfismo, de alto grau de metamorfismo. Não é aqui a região, esta região não é metamórfica, é uma região sedimentar, e mesmo que consideremos as regiões metamórficas do nosso país, onde possam existir rochas deste tipo, não há de facto ocorrências deste tipo, enfim, com estas características tão evidentes. Há, no entanto, aspectos interessantes. Ao passo que estas peças eram feitas e tiveram, de facto, um cunho intencional muito marcado, praticamente com um pequeno polimento junto do gume, transformaram um seixo rolado. Esta peça é praticamente um seixo rolado de ouro, mas está apenas polida aqui nesta zona. Com um pequeno afeiçoamento, transformaram um seixo rolado num machado. E este sim tem marcas de utilização. Portanto, eu sou levado aqui a admitir que numa mesma estação haja peças de cunho funcional e que têm efetivamente marcas de uso, e peças de cunho não funcional, sugeridas não só pela falta de marcas de uso, mas também pelas matérias-primas em que são feitas. Apesar, de facto, de nós termos apenas cavado uma pequena área, vejam a riqueza que
pode identificar e recuperar para a arqueologia e, no fundo, para o conhecimento do homem. É notável. O mesmo direi da indústria cerâmica. Estas cerâmicas são claramente do Neolítico Antigo, evolucionado, num período já evoluído do Neolítico Antigo, que é perfeitamente compatível com a cronologia, e até foi por isso que nós propusemos essa cronologia do final do 5º milénio antes de Cristo. Em particular, eu destaco estas decorações que nós podemos considerar barrocas, porque são feitas com uma matriz que ondulava ao longo da pasta ainda mole. Portanto, há aqui uma decoração feita por incisão de uma matriz que tinha vários dentes, e esses dentes, ao percorrerem a pasta, produziam estes ondulados, tal como produziam estas linhas horizontais. A mesma matriz produzia estas linhas horizontais por simples arrastamento e estas linhas onduladas por movimento ondulante. Temos também incisões. Aquele exemplar ali em cima é muito curioso, porque vocês veem ali uma espécie de palhinha em V, portanto aquilo parece um caule de uma gramínea que foi impressa ao longo de uma linha que está ali definida, conjuntamente com incisões e impressões feitas através de outras técnicas no mesmo recipiente, o qual, aliás, engloba também uma decoração que nós arqueólogos designamos por decoração plástica, porque tem ali também uma componente de volume, e daí o nome de decoração plástica. Há uma componente volumétrica na decoração. E são aqueles mamilos que não têm, evidentemente, um caráter funcional, mas sim ritual. Depois, há impressões, há unhadas, enfim, de vários tipos. Há uma decoração muito característica que está aqui representada em baixo, que é aquilo que os espanhóis designam por punto e raia. É uma ponta de uma gramínea, isto disse feito com uma gramínea, que ia percorrendo o bojo do recipiente sem nunca deixar de ter contacto com ele, portanto, ora incidia, ora levantava, dando origem, portanto, a estas depressões relativamente contínuas, mas que fazem parte de uma única linha. Portanto, é uma técnica, é quase como passagear a roupa com a máquina de costura. Portanto, a máquina nunca deixa uma linha e deixa um ponteado, que no caso é correspondente à impressão da agulha no tecido. Aqui a impressão é feita com uma ponta de uma gramínea na pasta mole do recipiente. Portanto, são decorações que não deixam qualquer tipo de dúvidas em relação à inserção cultural e cronológica desta estação, apesar, como disse logo no início, de a estação se infelizmente encontrar já muito destruída e reduzida. Direi que, em termos de fragmentos cerâmicos, tem uma coleção notável. Foi possível reconstituir ou admitir a existência independente de 179 vasos, dos quais 6% são decorados. Portanto, nós estamos aqui a ver apenas vasos decorados, os quais correspondem apenas a 6% do total das cerâmicas recolhidas na estação. Portanto, isto significa que nós encontramos umas largas centenas de fragmentos que foram todos recolhidos para estudo. Mas, na verdade, o que faz desta estação, ou que confere a esta estação um cunho particular importância, foi o facto de se ter demonstrado que algumas daquelas lamelazinhas que viram num desenho anterior, que aliás estão aqui, apresentadas em fotografia, todas em fotografia, temos ali uma lâmina, uma lamela de sílex vermelho, claramente da região de Rio Maior, onde há este sílex, aquele é claramente de Rio Maior. Estes aqui, mais amarelados ou mais acastanhados, podem vir da Serra de Monte Junto ou de outras áreas do macio
calcário, mas na verdade o que nós conseguimos com este estudo foi demonstrar, através da aplicação da microscopia eletrónica, que estes bordos das lamelas, e que, como veem, em alguns casos têm brilho, vê-se aqui muito bem um brilho ao longo do bordo, este brilho é produzido pelo atrito dos gumos, neste caso, dos micrólitos, das lamelas, quando cortavam as hastes dos cereais. Portanto, as hastes dos cereais são extremamente duras. Quem já chupou uma palhinha de uma gramínea qualquer que encontre no campo vê, pode estar ali a moer aquilo durante 2, 3 ou 4 horas e a palhinha não se desfaz. Portanto, são extremamente rijas e essa rigidez provoca, portanto, um atrito muito grande, dando origem a este tipo de brilho. Fizeram-se estudos experimentais. Os arqueólogos hoje são muito curiosos e procuraram reproduzir experimentalmente estas foices. E chegaram à conclusão que bastam 30 minutos, entre 30 e 60 minutos de uso, para uma foice experimental, incluindo estas lamelazinhas na sua base de madeira, portanto, que é onde elas eram inseridas. Basta, portanto, 30 a 60 minutos de uso para se obterem brilhos deste tipo. Não é, portanto, uma coisa que exija longos dias ou semanas de trabalho. E de facto, aqui as fotografias, a microscopia eletrónica, evidenciam bem o desgaste que os bordos tiveram. Nós temos aqui, portanto, neste caso concreto, um micrólito. Reparem que este bordo está todo retocado, mas este bordo, ao estar retocado, não era mais do que uma maneira dele se poder encastrar mais facilmente no cabo de madeira da própria foice. Na verdade, o gume útil era aquele que não estava retocado, que é este. E porquê? Porque um gume, uma lâmina de sílex sem retoque, é evidentemente muito mais cortante do que esse mesmo gume se fosse sujeito a retoque. O retoque tem aqui a função de permitir que uma peça com alguma espessura possa ser encastrada numa base de madeira e fixada a ela, depois com resinas ou com colas naturais, que eles tinham naturalmente já conhecimento. Portanto, o que interessa, o gume útil é sempre o gume que não tem retoque. E vemos aqui o brilho, já numa ampliação bastante maior da peça em si, ali em cima a mesma coisa, e vemos aqui uma ampliação de cerca de 100 vezes. Já se vê, portanto, aqui uma série de estrias. Vejam, aqui há umas orientações que permitiram estabelecer um ângulo de 35 graus, o que significa que estas lâminas pequeninas não estavam metidas paralelamente à foice, mas faziam com o cabo da foice um ângulo de 35 graus na oblíqua. É o princípio da guilhotina, foi utilizada amplamente na Revolução Francesa. O inventor da guilhotina, que aliás acabou também depois na mesma, não é? Demonstrou, portanto, que um corte a 45 graus ou inclinado era muito mais cortante, uma lâmina que caísse obliquamente, do que uma lâmina que caísse na horizontal. Bom, os nossos antepassados aqui dos cortiçóis já tinham conhecimento disso, empírico, e por isso encastravam estas lamelas, como veem aqui, através das marcas, das estrias que nós identificamos, não paralelamente à foice, mas obliquamente. Aqui 35 graus, aqui um ângulo maior, de 45 graus, que se aproxima efetivamente já do ângulo da guilhotina tradicional do século XVIII. Eu podia mostrar outros exemplos, mas penso que não vale a pena estar aqui a evidenciar aquilo que já foi referido. Portanto, o que eu queria dizer essencialmente é que estas foices dos cortiçóis, está aqui o pontinho em vermelho, tal como estes todos aqui da Andaluzia e do país valenciano, o que é que nos dizem? Dizem-nos que, de facto, estas foices eram foices de um tipo muito comum, praticamente exclusivo ao sul peninsular. Portanto, nós podemos integrar esta cultura do Neolítico Antigo
dos cortiçóis do ponto de vista tecnológico nas culturas do Neolítico Antigo do Sul Peninsular, que começaram no século VI, portanto, cerca de 1500 anos antes dos cortiçóis, em meados do século VI, antes de Cristo, se quiserem antes de calendário, cerca de 5500 anos antes de Cristo, nestas estações aqui do sul de Espanha, Cueva de Nerja, o Cueva de los Mustélagos, aqui a Cueva de la Sarsa, Cueva de Or, já em Valência, mas diz, são jazidas datadas da segunda metade do século VI a.C., portanto entre 5500 e 5000 anos antes de Cristo. Nós o que podemos ver nesta realidade cartográfica é que os cortiçóis, apesar de serem 1000 anos, ou um pouco mais de 1000 anos, mais recentes que estas estações mais antigas do Neolítico Antigo do Sul Peninsular, adotaram e tinham a mesma tecnologia do ponto de vista do fabrico de foices e da sua utilização. Pequeninas lâminas, muitas vezes não ultrapassavam 1 centímetro ou 2 centímetros de comprimento, tenho aqui até as dimensões médias, portanto são lâminas que tinham poucos centímetros de comprimento, 1 centímetro a 1,3 centímetros de largura e de espessura 2 milímetros, normalmente 2 milímetros a 3 milímetros de espessura máxima, portanto são verdadeiramente micrólitos. Essas pecinhas eram encastradas em cabos de madeira, normalmente com aquele ângulo entre 45 graus e 35 graus em relação ao eixo do cabo, integrando-se claramente nesta tipologia de foices. Depois temos uma outra tipologia de foices, que está ali indicada com aquelas bolas a azul, já na Alta Catalunha, que são foices em que se utilizava apenas uma única lâmina. Não se usavam lâminas sucessivas e postas, imbricadas umas em relação às outras, mas apenas uma única lâmina. Portanto, uma tecnologia completamente diferente, ainda que simultânea e sincrónica com esta que acabei de referir. E depois há casos muito especiais, como é o caso, por exemplo, aqui da estação de Lavaquera, em pleno maciço central, ou ali de La Draga, ali em cima, aquela estação ali em cima, mesmo já junto dos Pirineus, onde se encontraram, isto é extraordinário, foi a primeira vez que isto aconteceu na Península Ibérica, onde se encontraram os cabos de madeira das foices. A jazida de La Draga, isto é uma descoberta de há 2 anos. Portanto, estamos a falar de coisas recém-descobertas, não eram conhecidas foices de madeira, porque naturalmente a madeira é uma coisa que não se conserva, a não ser em situações muito especiais. Neste caso concreto, conservou-se porque aquele local foi inundado e as peças de madeira ficaram conservadas no fundo de um lago com sedimentos muito finos, onde praticamente a oxigenação não se dava, não se dava a oxigenação, não se dava a putrefação. Portanto, estas peças que são em bucho, o bucho, como sabem, é uma madeira muito apreciada, não é? Para fazer até pequenas esculturas de madeira, as peças de xadrez, de antes eram muitas vezes feitas de bucho, as brancas, porque as pretas tinham que ser de outra madeira, ou então eram pintadas. Mas, portanto, estas são de bucho e há aqui uma que é de cuerpos, esta aqui, portanto, um carvalho, possivelmente. Mas as outras todas são de bucho. E, de facto, nós aqui temos as duas técnicas, ainda que só uma tenha conservado as lamelas dentro do cabo de madeira respectivo, que é esta foice. Há a técnica, portanto, que é idêntica às cortiçóis, e há uma outra técnica, que é ali o exemplar número 2, que tem, como veem, um sulco muito grande escavado no cabo, mas a lâmina desapareceu. Portanto, quando esta peça foi recuperada do fundo do lago, depois foi seco e foi escavada a seco, de La Draga, efetivamente há o sulco, mas não se foi possível encontrar a lâmina, que era uma grande lâmina, que estava ali, portanto, encastrada. Outro aspecto muito curioso, só para terminar, desta realidade tecnológica, era perguntar se eles tinham cereais, que cereais é que eram. E, efetivamente, nós aqui no nosso território, infelizmente, não tem sido possível um trabalho
e exaustivo, um recurso, lá está, a uma vertente científica que não é propriamente da arqueologia, que é a vertente da palinologia, que poderia dar um contributo muito importante se nas estações arqueológicas se recolhessem sedimentos, potencialmente conservando os pólenes das plantas selvagens e cultivadas naquela altura. É um trabalho que, infelizmente, em Portugal não tem sido feito de uma forma consequente e continuada, tal como acontece ao contrário do que acontece noutros países. Um outro contributo muito importante seria o do estudo dos macro-restos vegetais. Nós ainda aqui, bem perto de Santarém, embora ainda pertencente ao Distrito de Lisboa, é o povoado pré-histórico de Vila Nova de São Pedro, na Azambuja, que provavelmente alguns conhecem. Nesse sítio, o Tenente-Coronel Afonso do Paço, nos anos 30, 40, 50, quando ele escavou aquele sítio durante mais de 30 anos, encontrou restos de vegetais incarbonizados. Encontrou cereais, encontrou cevada, várias espécies de trigo e encontrou também leguminosas, como a fava, a ervilha. O mesmo acontece no norte do país, numa época, reparem, Vila Nova de São Pedro, o povoado de Vila Nova de São Pedro é do 3º milénio antes de Cristo, portanto é relativamente mais moderno do que a nossa estação dos cortiçóis. Mas se nós quisermos ter um enquadramento da nossa estação em relação a uma ocupação mais antiga, teremos que encontrar esse enquadramento num sítio apenas transmontano, não há outros mais perto, que é o Buraco da Paula, no concelho de Mirandela. Essa gruta, Buraco da Paula, significa mesmo uma cavidade aberta numa paula de quartzitos, foi escavado nos anos 80 e nos anos 90 e aí encontraram-se, efetivamente, para além do trigo e da cevada, restos de fava. Portanto, o que é que isto sugere? Uma agricultura mista, cerealífera, com talhões onde os cereais eram cultivados e com talhões ou outras áreas mais próximas dos cursos de água, ou até eventualmente irrigadas também, onde eram produzidas leguminosas. Portanto, uma agricultura mista, leguminosas e cereais. É provável que essa realidade fosse aquela que já os habitantes dos cortiçóis conhecessem, uma vez que ela já está documentada em estações mais antigas e que continua a estar documentada em estações mais recentes, como é o caso do povoado de Vila Nova de São Pedro. Por isso, eu, para terminar, e como gostaria de deixar também aqui uma pista para trabalhos futuros e para estratégias a desenvolver no futuro para melhorar a nossa informação, considero 3 vetores essenciais de trabalho. Primeiro, a investigação sistemática dos fundos dos vales. O caso dos cortiçóis não é exatamente o fundo do vale, mas encontra-se na bordadura de um grande vale. Os fundos dos vales, que neste momento estão atapeados de sedimentos mais modernos, é natural que, se fossem esses sedimentos retirados, iríamos encontrar níveis mais antigos conservados, como aconteceu em Ladraga, conservados com importantes testemunhos arqueológicos ainda por identificar. O desenvolvimento do estudo das marcas de uso é muito importante. Reparem, nós em Portugal tivemos que recorrer a um grande amigo, mas é espanhol, não é português. Poderíamos desenvolver esses trabalhos em Portugal. Os estudos de traciologia lítica, porque são apenas a partir daí que nós vamos conseguir chegar mais longe na utilização efetiva dos artefactos líticos. E em terceiro lugar, no estudo das sementes, dos pólenes e de outros macro-restos vegetais, o que só se pode também fazer com a ajuda dos botânicos e dos biólogos. Isto significa que a arqueologia é, como aliás comecei esta minha pequena intervenção, hoje em dia, e por excelência, não apenas um trabalho de grupo, coletivo, mas essencialmente um trabalho de características multidisciplinares. Muito obrigado.